Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nossa reflexão, né, no livro de Apocalipse. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 9. Nós estamos fazendo uma exposição comentada, né, de todo o capítulo. Nós iniciamos já aí uns 2 meses, né, o livro do Apocalipse. O que nos moveu o nosso coração para estudar Apocalipse foi justamente o número grande de pessoas, né, que têm comentado sobre Apocalipse nos últimos tempos, né? É natural, quando temos eventos mundiais, assim como a pandemia, as pessoas fazerem conjecturas, né, ficarem preocupadas e aí a preocupação delas fazem com que elas fazem interpretações de textos a respeito do fim dos tempos, porque realmente a sensação que a gente fica quando nós estamos passando, né, queira Deus que não volte, né, mais novas ondas da Covid-19, mas nós sabemos assim, o terror que foi, né. Semana eu vi uma imagem de uma caricatura, né, tipo um cartunzinho, né, de uma criança com a mochila e de máscara indo para a escola. Só que no meio do caminho ele passou no cemitério, né, entregar flores, né, e falou assim: olha, estou usando máscara, né, fique tranquila, estou usando máscara. Talvez tenha perdido o pai ou a mãe, né? Então quantas crianças não voltaram para a escola sem o seu ente querido, né? Foram muitas pessoas que ficaram assim. Nossa igreja perdemos pessoas muito queridas. Então o que a gente tira de ensinos dolorosos, né, na nossa igreja por conta dessa pandemia. E tempos assim são tempos que faz com que o nosso coração se inquiete, porque o sofrimento, principalmente quando o sofrimento é agravado numa pandemia assim mundial, né, podemos colocar às vezes alguns sofrimentos mais localizados, como a morte trágica de alguém, acidentes, né, enfim, isso faz com que o nosso coração fique um pouco mais sensível. E o sofrimento, de certa forma, a gente sempre fala, né, e talvez seja por isso que o sofrimento, a gente sempre fala que o sofrimento é o grande alto-falante de Deus. Ele faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Quando a gente passa pela escola do sofrimento, a gente aprende algumas lições, né? Evidentemente, alguns aprendem lições para ficar com o coração mais endurecido, outros aprendem lições para ficar com o coração mais quebrantado. Como que aquela analogia que eu faço, né, entre cera e argila, né, que exposta ao mesmo sol, elas têm duas reações diferentes, né? A argila, ela vai petrificar, e a cera, ela irá derreter, né? Então, se você coloca os dois elementos à luz do sol, né, imaginando aí que o sol seja o sofrimento e o coração da argila é o coração duro, né, e o coração da pessoa quebrantada é a cera, você vai entender o que eu quero dizer com isso, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9. Nós já a semana passada iniciamos, né, até o versículo 12 no Apocalipse. Lembrando, é importante a gente, sempre que a gente se debruça aqui no livro do Apocalipse aos domingos, eu peço, por favor, em nome de Jesus, leia Apocalipse, tá? Você está nessa sala, você que está pela primeira vez na sala, aqui, que é uma classe da nossa igreja, né? Então a nossa igreja tem trilhos, né, que você inicia lá na integração, transformação pelo evangelho, né, e agora doutrinas reformadas, o nome dessa classe. Então a gente está estudando várias doutrinas, já estudamos sobre soteriologia, agora esse ano estamos estudando agora escatologia, né, estudo do fim dos tempos, expondo Apocalipse, olhando para aquele livro que fala não somente do fim dos tempos, mas os últimos dias, desde a primeira vinda à segunda vinda de Cristo, né? Então, uma coisa que a gente precisa sempre pensar: qual que é o tempo histórico de Apocalipse? O Apocalipse, quando ele escreve compreendendo um tempo. Qual que é o tempo que ele tá compreendendo? O tempo dele lá, obviamente, de João, já 95 depois de Cristo, mas ele não se atém àquilo que estava acontecendo no dia dele. E também ele não está falando de coisas que irão acontecer apenas. Então, o livro do Apocalipse é o livro do passado,
do presente e do futuro. Então ele não é somente do futuro. Muitas pessoas olham para o Apocalipse como eventos do futuro. Isso é errado. O Apocalipse próprio, nós já lemos, né, os textos que diz que João pega e Jesus pega e fala para João, olha, escreve as coisas que aconteceram e que hão de acontecer. Né? Quando ele escreve isso, ele está falando, tem coisas que já haviam acontecido e coisas que irão acontecer. E isso significa a palavra profecia, por exemplo. Muitas pessoas acham que, olha, veio uma profecia. Profecia não necessariamente é de coisas futuras. O Apocalipse é um livro de profecia. E ele não fala somente de coisas que iriam acontecer para João, fala de coisas que aconteceram também. Então, profecia também é acontecimentos que já passaram, que estão no passado. Então, isso também é profecia. Porque o sentido da palavra profecia, o que é? O sentido bíblico da palavra profecia é anúncio da vontade de Deus. E a vontade de Deus já foi revelada na Escritura, então quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a vontade de Deus revelada. Não tem nada na Escritura que não tenha também eventos que já aconteceram, já que se consolidaram. Cristo veio, morreu na cruz, né, e ressurgiu aos mortos e subiu ao Pai. Quando eu digo isso, quando eu anuncio isso, eu estou profetizando sim, algo que aconteceu no passado. Né? Então profecia não necessariamente é apenas de eventos futurísticos, mas também pode ser eventos passados, como pode ser eventos do presente também, é o que o Apocalipse nos ensina. E o livro do Apocalipse é dividido em quantas sessões? Levanta a mão, quem sabe quantas sessões? 5? Ah, tá. Quantas, Wagner? Fala aí. 7 sessões. É um bom aluno, queria ter um filho assim. É a brincadeira que eu faço com o Felipe na sala, né? Quando o Felipe acerta umas perguntas lá na escola, Felipe, né? Aí eu pego e falo, lembra do Chico Anísio, né? O Chico Anísio, às vezes eu me invisto de um Rolando Lero, né? Brinco com os meninos até, né? Aí a hora que o Felipe acerta uma questão, eu falo, queria ter um filho assim, né? Então, queria ter um filho assim, né? Que sabe quantas sessões. Beleza, tem 7 sessões. Outra pessoa, essas 7 sessões se dividem em quantas partes cada uma delas? Levanta a mão assim, nós estamos estudando ela. 7 sessões de quantas subseções dentro delas? Quantas igrejas estavam na Ásia? Que é escrito? 7. Quantos selos tinham? 7. Quantas trombetas tem? 7. Então a ideia nossa é tentar, não sei se a gente vai conseguir, terminar o capítulo 9, 10 e 11. Né? Então, a gente terminar o capítulo 9, porque assim, são duas trombetas que a gente ficou para falar hoje. Né? Então nós estamos na terceira sessão de 7 sessões que tem no Apocalipse, e na terceira sessão em 7 subseções. Semana passada nós estudamos as 4 primeiras trombetas, né, que tem a ver, né, se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo, você não está com a sua Bíblia aberta, abra ela, olha aí. Se você olhar no capítulo 7, o que eram as trombetas? As trombetas eram eventos na natureza, que aconteceriam nos fins dos tempos. Quando começou o fim dos tempos? Quem lembra também? O fim dos tempos começou quando? Desde quando começou o fim dos tempos? Quem lembra? Vou falar. Desde a primeira vinda de Jesus. Então o fim dos tempos compreende da primeira até a segunda vinda de Jesus. Então o Apocalipse está falando desse período, o que vai acontecer nesse período. E o que são essas 7 sessões? Câmeras em locais diferentes, eu tenho falado muito isso, né? Imaginando o cenário de uma câmera, é um cenário só, é uma história só que contada sobre 7 perspectivas diferentes. Primeira perspectiva, as 7 igrejas da Ásia, que representam, obviamente, as igrejas pelo mundo inteiro. Segunda perspectiva, segunda câmera, está sobre os 7 selos, eventos que acontecem do céu para a terra. Agora nas 7 trombetas, eventos que acontecem na terra. Percebam? A primeira parte, os primeiros 4 selos estão falando do que acontece na terra? Eventos na própria natureza. Versículo 7, atinge florestas, algo que vai atingir, nós vamos entrar nesse assunto agora, mas nós falamos semana passada. Versículo 8 e 9, atinge os mares, eventos que vão atingir os rios, que vão atingir também
o próprio sistema, né, Sol e Lua, tudo isso será atingido. São eventos, né, que vão acontecer, vão entrar. A ideia seria, nos últimos dias, o mundo natural, a natureza entrará em colapso, né? Irá se deteriorar. Ela irá se deteriorar. Então, quando a gente vê, por exemplo, problemas ambientais, não é simplesmente para você ser um revolucionário, um anti-agronegócio, não é para isso, né? Você tem que sim que lutar por questões para que o meio ambiente seja preservado. Isso é dever do cristão, porque o mundo foi criado por Deus e o cristão ele tem dever, por exemplo, de jogar o seu lixo no lixo para cuidar do meio ambiente. É dever do cristão. Isso faz parte do aspecto integral da vida cristã, né? Mandato cultural de Deus para nós. Nós temos que cuidar do meio ambiente, isso é óbvio. Só que nós não fomos chamados para olhar para esses eventos apenas como algo que eu tenho que cuidar do meio ambiente. Quando o meio ambiente, quando as coisas entram em colapso, é o grande sinal para nós. Jesus está voltando. Desde quando acontece isso? Desde quando veio a primeira vinda de Jesus. A ideia é de que isso potencializa ao longo dos anos. Desde a primeira vinda de Jesus para cá, todos esses eventos, todas essas convulsões naturais, elas acontecem de forma mais profunda e mais plena. Só que aí tem a quinta trombeta. A quinta trombeta que nós falamos na semana passada é um poder mais severo ainda. Sai do aspecto muito, vamos falar assim, muito do aspecto natural e vai para o pessoal. Então a quinta trombeta anuncia algo muito dolorido, que vai atingir principalmente aqueles que não têm a marca de Cristo na sua fronte. Se você olhar no versículo 4 do capítulo 9, né? Versículo 3, né? Que nós falamos semana passada, versículo 2, né? E do poço abriu e subiu fumaça do poço, e subiu do poço como fumaça, uma grande fornalha. Aí nós falamos sobre a queda de Satanás, né, do céu, que acontece quando que aconteceu a queda de Satanás do céu? Desde quando Cristo subiu. Então, quando Cristo sobe, Satanás cai do céu. Então, Satanás não caiu lá no Éden, não desceu do céu lá. Satanás, inclusive, o livro de Jó mostra isso, que havia um relacionamento entre Deus e Satanás, quando Satanás dialoga com Deus. Então, depois de Jesus subir aos céus e tomar a chave da vitória e da vida nas mãos, Satanás é precipitado junto com um terço das miríades celestiais. Parte fica na terra e outra parte, junto com Satanás, vai para aquilo que eu chamei semana passada de o presídio de segurança máxima, né, que nós não sabemos aonde, que aí o texto vai dizer, né, lá no versículo 1, que é o poço do abismo. Né? Nos últimos dias, o que vai acontecer? Esse Satanás, junto com os anjos piores, eles sairão para atormentar. E eles atormentarão principalmente aqueles que não têm a marca na testa. Que marca na fronte? Que marca na fronte é essa? A marca que está na fronte dos cristãos. Eu falei semana passada também, né? Qual que é a principal marca? Tem muita gente preocupada com marca da besta. Marca da besta é chip. Agora, ontem eu vi, agora é a derrota. A marca da besta é o popt. A marca da besta é o popt porque tem as cores do arco-íris da bandeira LGBT. Gente, as cores do arco-íris não é da bandeira LGBT. As cores do arco-íris é da aliança de Deus com o povo de Israel. E eu até acho que você, pelo argumento, eu não estou incentivando ninguém a comprar isso, mas eu estou dizendo aqui, por esse argumento, eu falo que é aí que você tem que comprar o popt. E falar assim, olha, tá vendo isso aqui que descansa meu filho? Isso aqui é um lembrete da aliança de Deus com o povo de Israel. Né? Deus havia matado o povo e falou, nunca mais, ó, está descansando meu filho, a marca da aliança. Então, principalmente nós que somos da teologia da aliança, né, nós defendemos isso, nós defendemos que Deus tem uma aliança com o seu povo, e quando tem o arco-íris, não lembra do LGBT, lembra da aliança de Deus com o povo de Israel. Se o povo quer usar aquilo de forma errada, que se dane para lá. É a mesma coisa você falar assim, olha, eu não vou falar sobre alguns assuntos da Escritura, porque existem pessoas que não são cristãs que estão usando. Tem muita gente que usa a Bíblia para fazer as maiores loucuras, inclusive para pegar textos bíblicos e desvirtuar ele. Por isso você não vai usar a Bíblia, porque a Bíblia é usada de forma errada em outros lugares. Para com isso, né, meus irmãos? Satanás é muito mais sagaz. As obras do inferno são muito mais sagazes do que apenas um pequeno brinquedo. É muito mais sagaz do que isso.
É muito mais sagaz. Do mesmo jeito que Satanás teria muito mais jeito de fazer marca, né? Vamos falar assim, se tivesse jeito de fazer essa marca, muito mais efetivo dele fazer uma influência mental e de obras do que propriamente um escrever na testa 666, né? Só que antes de falar da marca da besta, até agora nós não falamos sobre ela, tem uma marca que é a principal. Qual que é a marca principal? A marca do evangelho que está na vida de todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a qual você faz parte, o povo de Deus. Essa é a principal marca, e essa marca vai livrar você e todos aqueles que têm de uma consequência mais severa causada por Satanás e seus anjos piores. É o que o texto diz. Se você olhar aí o versículo 4, e lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem não tem o selo de Deus sobre a fronte, esse sim vai receber consequência. Lembra lá do que aconteceu lá na matança dos inocentes do Antigo Testamento? Quando estava lá no Egito, uma das pragas do Egito, o que acontecia? Tinha um selo na porta. Qual que era o selo na porta? O sangue de um cordeiro estava na porta. E aonde passava, a morte não alcançava. Sabe o que isso quer dizer? Pode ficar tranquilo. Por mais que você sofra, como diz lá nos selos, né, que nós falamos, por mais que tenha sofrimento na terra, por mais que venha governo, por mais que... Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Pode ter o que for. Pode ter perseguição que for. O crente sempre será vitorioso. O crente sempre será vitorioso. Pode perseguir, pode degolar a crente? Pode. Pode matar o pregador? Pode. Mas a mensagem do evangelho permanecerá viva. E todos aqueles que Deus intenta salvar, Ele efetivamente salvará. Então é essa a grande mensagem do evangelho. Por isso que é uma mensagem de esperança, não de medo. Né? Muita gente não lê Apocalipse porque tem medo, é muito mistério. Não tem mistério nenhum. Se resume em uma verdade: Cristo vencendo para a sua igreja. E aqui está uma prova disso aqui. Na maior severidade do tormento, as pessoas serão picadas. Aí o texto vai dizer como que picadas de escorpião, que durariam em torno de 5 meses. A ideia, né, que nós falamos semana passada, que seria mais curto. Enfim, isso vai desenrolando. Agora, tem um outro ai, né, porque essas 5, 6 e 7 representam 3 ais revelados no versículo 13 do capítulo 8. Porque lá diz, ai, ai, ai. Primeiro ai, quinta trombeta. Agora o terceiro ai, segundo ai, sexta trombeta. Olha aí na sua Bíblia, versículo 13. Vamos lá, vamos ler lá. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos,
deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Existem muitas pessoas que olham para esse texto e querem encontrar a literalidade dele, mas como nós já falamos, o texto de Apocalipse, ele não tem a intenção de ser um livro literalista, para apresentar a literalidade dos fatos. Ele é um livro simbólico, é um livro de muitos enigmas, né? Ele faz alusões com a realidade, ele está tendo uma visão de coisas que ele nunca viu na história, e o que ele faz, João, é olhar para aquilo que ele estava vendo e tendo como visão, e aplicando isso à sua vida, pegando tudo aquilo que ele viu e aplicando aí a sua realidade. A gente pode olhar lá coisas que a gente já estudou, como por exemplo, chifres, né? A gente pode olhar as 7 igrejas da Ásia. Não era, obviamente, que não tinha só 7 igrejas ali. Existia um sentido daquelas igrejas ali, até numa rota comercial, para que esse livro fosse espalhado, essa revelação fosse espalhada e eles lessem e se sentissem confortados e alentados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui na sexta trombeta, o que a gente tem? Antes de a gente entrar na sexta trombeta, a gente precisa lembrar de algo que acontece antes, né, lá no Antigo Testamento. Quando a gente vai, por exemplo, a gente lembra de Ló. Lembra de Ló? Ló, Ló. Vamos lembrar de Ló. Não, vamos falar antes, né? Noé. Vamos falar de Noé. Quando você fala de Noé, como é que era nos dias de Noé? E que culminou no dilúvio. Vocês lembram como é que era? Como que foi os dias de Noé? Noé saiu pregando pelo mundo inteiro, no meio do mundo, para as pessoas falar: se arrependa porque Deus vai descer, vai abrir as comportas dos céus, vai descer água, e o povo ficou louco, porque assim, nunca havia chovido. Ah, você não sabia não? Nunca havia chovido antes do dilúvio, sabia disso? Quem nunca sabia disso, levanta a mão. Não havia chuva antes do dilúvio. Por isso que era uma coisa mais louca. Olha que negócio é esse? Como é que chove? Não havia chuva. A terra era molhada à noite com orvalhos. Não era chuva como nós conhecemos hoje. A chuva começa depois do dilúvio. Então quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe o que? Olha, sai Noé pregando num contexto. Como é que o povo estava vivendo? Como é que o povo estava vivendo? Casando, dando em casamento, uma banalização literal do casamento, não era? E propriamente, se banalizou o casamento, banalizou o sexo. Se banalizou o sexo, a sociedade é promíscua. O que acontecia? Promiscuidade. Se você anda mais um pouco, aí vem o dilúvio. Se você anda mais um pouco, vem o tempo de Ló. Ló, quando colocado diante da opção por Moisés de ir para algum lugar, ele olha para o lugar mais bonito. Na beira-mar, hora que o campo estava mais verde. Olha, ali eu posso plantar, ali eu posso colocar o meu gado, ali eu posso acampar, né? Ali eu posso colocar minhas coisas. Aí a gente lembra, né? O que tinha atrás dos carvalhais de Manre, né? O que tinha atrás deles? 2 cidades. Quais que eram as cidades? Sodoma e Gomorra. É lá que ele foi levar as filhas dele. Aí a gente faz uma reflexão até, né? Quando a gente vai ter que tomar decisão, né? Aqui não tem muito a ver com o Apocalipse não, mas toma cuidado com as suas decisões, tá? Nem sempre aqueles campos bons são de fato uma decisão que vai ser boa para você. Embora Deus possa fazer você sofrer e tratar você, tá? Aquilo que você está achando que é bom, nem sempre é bom. Então, tome cuidado, porque atrás de onde você vai, pode ter Sodoma e Gomorra, e você vai jogar seus filhos numa situação de distanciamento de Deus. Então, opte sempre, quando você for tomar decisão, onde é uma decisão que eu sempre tomo, eu sempre tenho cuidado. Onde é que eu vou crescer mais espiritualmente? Né? Eu não vou morrer de fome onde eu estou, né? Então, vou crescer mais espiritualmente aqui, então é aqui que eu vou ficar. Tenha isso como princípio na sua vida. Priorize o crescimento espiritual da sua família, da sua casa. Tá? Fechando esse assunto, então, o que acontece depois de Ló? Ló, quando vai acontecendo
essa virada, né, na vida dele, ele vai lá e desenvolve, e cresce, só que lá tinha Sodoma e Gomorra. E como que eram os sodomitas? O povo queria fazer sexo até com anjo. A banalização sexual e do casamento era absurda. Era absurda. Quando Jesus vem, aí o que acontece com Sodoma e Gomorra? É destruída Sodoma e Gomorra. Vem juízo. Quando Jesus vem, como é que ele fala que vai ser os últimos dias? Quem lembra? Será como os dias de quem? De Ló e de Noé. Está vendo? O que Jesus está dizendo? Banalização do casamento, banalização do sexo, povo vivendo em promiscuidade. Quando se banaliza casamento é uma cadeia. Se você banalizar casamento, você vai banalizar o sexo. Se você banalizar o sexo, você vai viver promiscuamente. Isso é óbvio. A sociedade, ela sempre foi assim. Quando se banaliza casamento, se banaliza família. Se banalizou família, se banalizou o principal de Deus para o homem. Por isso que eu sempre digo, você tem que ensinar seu filho a ter família. Seu filho, sua filha, você precisa ter uma família. Você precisa constituir família. Você está preparando seu filho não é para ele ser um médico. Você está preparando seu filho para ele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Às vezes a gente sempre tem um olhar da profissão, né? Mas não é isso. Seu filho pode ser servente de pedreiro, agrônomo, médico, pastor, pode ser até corintiano, né? E que é melhor ainda, o que importa é ele ser cristão, né? O Wagner até emocionou aqui com isso. Quando a gente olha para essa realidade que aconteceu em Jesus, Jesus está falando o quê? Olha, vai ser como nos dias de Noé e de Ló. Quando Jesus diz isso, ele faz uma associação com o passado. Ao olhar para esse texto da sexta trombeta, ela acontece em qual período? Quando Satanás, junto com os anjos piores, saem. E eles saem para fazer o quê? Para atormentar. E agora, essa sexta trombeta é dado a eles, se você olhar aí no versículo 13, olha, o sexto anjo troca a trombeta e ouviu uma voz precedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. E esse sexto, dizendo ao sexto anjo, vem uma voz, né, uma trombeta, e essa trombeta dizia, o que essa trombeta dizia ao anjo? O mesmo tem a trombeta, olha, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O que está acontecendo aqui? Virá anjos do céu e acontecerá nos últimos dias exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Teremos e veremos consequências de morte mesmo, né? Pessoas morrerão, pessoas perderão a vida de verdade, né? E aí no versículo 15 diz, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano. Quando diz isso, quer dizer o que para nós? Deus tem a hora, o dia, o mês e o ano para executar os seus juízos. Para chegar o momento, vai lá, chega. Vai chegar o momento em que Deus vai dizimar isso, sim. Deus vai punir o pecado. Vai chegar o momento em que Deus vai usar todos os anjos, até o próprio demônio, para seu favor, para executar juízo. Porque chega o momento que Deus diz, assim como nos dias de Noé, chega. Assim como nos dias de Ló, chega. E o versículo 16 vai dizendo, um relato, né, até o versículo 19, de como era essa figura. Versículo 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. O que é 20.000 vezes 10 milhares? Né? 200 milhões, né, de soldados. É muita gente que vem vencendo e que vai executar isso. E como que era a aparência? Assim nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavalheiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. O que está... Quando usa essas figuras no Apocalipse, a indicação que a gente tem
principais comentaristas é que eles não tinham a definição deles de força, de exército, de coisas assim muito grandes, vinha no caricato de animais muito ferozes juntados em um só. Por isso que sempre tem, né, uma cauda, quando dizem os cavaleiros e os cavalos, como se fosse uma figura só, né? Uma figura só. Parece que tanto o cavaleiro quanto os cavalos se formavam a ponto de terem espadas, de terem línguas como de fogo, de terem caudas. Então essa figura que eles colocam, ele está colocando como algo muito poderoso que virá e dizimará pessoas. Versículo 18. Por meio destes flagelos, olha só, por meio deles, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte da terra. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ele causava dano. A ideia de João é falar assim, olha, é justamente aquilo, existe uma força que virá, existem ações, cavaleiros que virá e dizimará essas pessoas. Ou seja, chegará um momento, que ainda não chegou, mas chegará o momento que nós veremos a morte jogada no mundo inteiro. Nós veremos gente dizimada, muito pior do que a pandemia de Covid-19. Só que isso potencializado mesmo. Potencializado mesmo. É esse o relato que aqui está querendo nos dizer. E chegará, e isso ficará tão severo, que, aliás, mas mesmo isso ficando tão severo, o que o povo que não tem a marca, o selo de Deus sobre a fronte, como que eles vão reagir? Quando eles veem pessoas morrendo mesmo, como que eles vão reagir? Qual que vai ser a reação deles? Olha o que diz o verso 20. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o que eles fazem? Não se arrependem. Não se arrependeram. Mesmo vendo mortes, mesmo vendo a igreja anunciando arrependa, porque nesse período o que a igreja está fazendo? Anunciando o evangelho de Cristo, anunciando que Jesus está voltando, anunciando o dilúvio, como nos dias de Noé. Entra na arca. Qual que é a arca? Quem é a nossa arca? Que nos livra do dilúvio? Levanta aí e fala aí, bem forte aí. Cristo! Esse Laudi, queria ter um filho assim. Cristo é a nossa arca. Então, a igreja está anunciando. Lembra lá que nós falamos, né, nos selos, né, que a igreja tem esse papel de anunciação, de clamor, de demonstrar, olha, Jesus está voltando, você precisa de arrependimento. Lembra da mensagem de João? É aquela mensagem de João, arrependa. Arrependa e crê no evangelho. Essa é a mensagem dos discípulos, que sobre espada de Nero estava anunciando. O que a igreja está fazendo? Anunciando, arrependa. E eles não se arrependem. Vêm os flagelos. Uma terça parte da humanidade morre. Imagina um negócio desse. Uma terça parte da humanidade morrendo. Talvez isso não seja literal, ou mais ou menos, mas a ideia é que será uma morte acentuada e bastante considerável. Nunca vista na história do mundo. Nunca vista na história do mundo. Então a ideia deles era olhar para esse cenário e ver, olha, é uma coisa absurda. Não tem outra saída, senão fazer o quê? Me curvar diante desse Deus que esses cristãos estão anunciando. Que esses seguidores de Jesus estão anunciando. Mas o que eles fazem? Não se arrependem. Agora eles não se arrependem do quê? Eles não se arrependem do quê? Porque a gente precisa entender o que é arrependimento, né? Olha só, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Também, eles não deixaram de adorar demônios e ídolos. Não deixaram de adorar demônios e ídolos. Não deixaram a sua idolatria. E eu quero que você entenda idolatria, gente. Não é apenas o aspecto de idolatria, não se trata apenas de você adorar uma imagem apenas. Quando ele diz aqui, óbvio que ele está falando de uma imagem, mas existe, o que leva, que é o pior, o que leva uma pessoa a adorar uma imagem é pior do que a própria imagem em si. Lembra do bezerro de ouro?
O bezerro de ouro foi um problema no povo de Israel. Você deve ter estudado sobre isso lá no Transformação pelo Evangelho. O problema da idolatria é porque a idolatria nos faz confiar em qualquer coisa que não seja o Senhor. Pode ser uma imagem? Pode. Mas pode ser o meu dinheiro. Pode ser a minha estabilidade. Preste atenção. Quando eu estou mais preocupado com a minha estabilidade financeira, quando eu estou mais preocupado com a minha estabilidade financeira, meu sucesso financeiro, meu sucesso profissional, mais do que o meu crescimento no Evangelho, isso pode ser, não estou dizendo que seja na vida de ninguém, mas isso é possível mesmo que seja. Se você considera mais importante o seu crescimento financeiro do que o seu crescimento em Jesus, pode ter certeza que isso é idolatria. Pode ter certeza. Tem pessoas que fazem dos filhos a sua idolatria. Os seus ídolos são os filhos. Tem pessoas que fazem da saúde, tem pessoas que fazem do casamento, tem pessoas que fazem um monte de coisa. Qualquer coisa que substitui adoração a Deus é idolatria. Quando Deus fica em segundo plano para aquilo, é idolatria. Você colocou outra coisa com confiança no lugar de Deus. Para você resolver isso, sabe o que você tem que fazer? É você entender que tudo é de Deus e tudo tem que dar honra a Deus. Então o seu trabalho é para a glória de Deus. O seu dinheiro é para a glória de Deus. Como é que você usa o dinheiro para a glória de Deus? Sendo generoso, você está demonstrando que você está usando para a glória de Deus. É uma demonstração de gratidão a Deus. De que eu não sou preso a isso. Quando eu sou generoso, eu estou demonstrando que eu não tenho apego a isso. Isso não me domina. Né? Tem uma palavra do pastor Ricardo Agreste que ele fala assim, ó, a quem você serve? É um videozinho no curto no YouTube. Se você quiser depois olhar, a quem você serve? Aí ele cita um monte de coisa. Ele fala assim, olha, se não é a comida, não é você que domina a comida, mas é a comida que te domina, o seu Deus é a comida. Se não é você que domina a bebida, mas é a bebida que te domina, o seu Deus é Dionísio, é Bacos, Deus do vinho, no mundo antigo. Se não é você que, por exemplo, outra coisa que ele fala, se não é você que domina o sexo, mas é o sexo que te domina, a ponto de definir horas a sós, ou com quem você vai sair, ou quantas vezes você sai, se é isso que te domina, se você não consegue viver fidelidade, se você não consegue viver em harmonia consigo mesmo, no sentido de viver uma vida de santidade, esperar o casamento, é o sexo que te domina. Logo, o seu Deus pode ser que seja Diana, Apolo, Deus da masculinidade, né? E aí ele vai falar sobre isso, né? Então, coloque isso em prática e você vai saber quem é o seu Deus. Se não é o dinheiro que te domina, se não é você que domina o dinheiro, mas o dinheiro que te domina, o seu Deus talvez seja Mamon e não o Senhor Jesus Cristo. Então, isso são definições. O que eles não abandonam? Eles não abandonam isso, porque os deuses traz para eles convicções de que eles podem ser satisfeitos por si mesmos sem Cristo. Eles precisavam se debruçar a Cristo, se entregar a Cristo. Mas mesmo assim eles não fazem. E mais, versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não há arrependimento. Não há arrependimento. Então, quando você olha para esse cenário, você vê um cenário de catástrofe, né? Vamos puxar ali do versículo da primeira trombeta até a quarta. Catástrofe natural, as florestas, os mares, os rios, sol e lua, todo esse sistema natural em colapso, enfrentando convulsões todo dia, tsunamis, maremotos, terremotos. Jesus vai falar sobre isso, nos últimos dias você verá isso de forma mais acentuada, e você pode ter, para pensar um pouco, o quanto que nós temos visto isso acontecer de forma mais constante, inclusive no próprio Brasil, né, que era considerado um país que jamais teria essas coisas. Hoje já tem possibilidades já de acontecer terremotos no Brasil, tornado no Brasil, já tem acontecido, né, alguns em um pouco mais baixa escala, mas já começou a acontecer. E isso, com o passar dos anos, a tendência é que isso piore, tá? É que isso piore. Quanto mais se aproximar os tempos, a volta de Jesus, pior fica. Nós falamos disso na semana passada. Então, ensino para nós hoje.
tranquiliza o coração, porque a coisa pode piorar. Não pode, como vai piorar, né? Ela vai piorar. As coisas, elas pioram. Por isso você tem que estar preparado para os últimos dias. Por isso você tem que preparar o seu coraçãozinho e entender que ser cristão não é aquele negócio tomando uma mãozinha com açúcar numa nuvem e cantando eu vou para Canaã. Não é isso. Ser discípulo de Jesus é se comprometer com, se preciso for, morrer pela causa do Evangelho. Se eu estou disposto a abandonar minha vida, a perder a vida mesmo, o que dizer dos prazerinhos da carne? Né? Então, isso é mínimo. Né? Para você responder essa pergunta, eu queria só que você pensasse assim, se você tem capacidade de hoje, alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você assim, nega Jesus ou senão você vai morrer. O que tiver à mente? Provavelmente o que tiver à mente é o seu ídolo. Se você pensou assim, e meus filhos? Talvez seu filho seja ídolo para você. Quem disse que é você que cuida dos seus filhos? Você acha que é você que cuida deles? Deus só te usa desapercebido. Você é muito desapercebido. É Deus que te usa para cuidar deles. Tem muito filho que depois que os pais morrem, eles vão continuar vivendo a vida, vão ser felizes, vão lembrar de você, tá? Vão lembrar de você, se você for um bom pai, uma boa mãe, vão lembrar bem de você. E você estava lá, era para isso mesmo. Você apenas é uma parte no processo dele. E ele é a parte no processo da vida de outros. Né? Nossa, mas dura essa palavra, pastor? Vou te falar que você também é duro. Você também é duro. Em quantas vezes você lembra do seu tataravô na sua vida? Quantas vezes você já lembrou do seu tataravô? Nossa, meu tataravô morreu. Você teve um tataravô, sabia? Quem conheceu o tataravô? Alguém conheceu o tataravô? Não? Nossa, mas que insensível você. Você não... Exato, nem eu. Nossa, mas que insensível nós somos, não é? Não é não, querido. Sabe por quê? A vida é um ciclo. E se a gente não parar para pensar que quem cuida da minha vida é Deus, quem cuida dos meus filhos é Deus, quem cuida do meu casamento é Deus, quem vai me dar o sustento é Deus, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas é Senhor sobre a minha vida, e Ele vai me dar o sustento. Ele vai me dar o sustento. Ele vai sustentar a minha vida. Ele vai sustentar a vida dos nossos filhos. Então, pense um pouco nisso. Tá? Prepare para esses níveis de sofrimento. Outra coisa que a gente aprende até aqui, nós não vamos continuar no capítulo 10, porque não teríamos tempo. Outra coisa que a gente também aprende com esse texto aqui é que, olha, por mais que nós vejamos sofrimentos no mundo, a igreja sairá vitoriosa. E essa verdade a gente vai repetir todo domingo de manhã. Porque essa é a grande mensagem do Apocalipse. Ainda que tudo esteja mal, a igreja será vitoriosa. A igreja vence sempre no final. Porque Cristo venceu de uma vez por todas. Nem a morte é capaz de parar a igreja. Nem a morte é capaz de parar a igreja. Então, quando a gente fala da igreja, nós vamos falar um pouco disso no capítulo 11, né? No capítulo 11 nós vamos falar que a igreja recebeu o poder do evangelho. Ela recebeu. Tem um poder de Deus nas mãos da igreja, na vida da igreja e sobre a igreja. E aí sim é o verdadeiro poder. O poder da igreja não é para ficar rico, não é para entrar na teologia da prosperidade, né, da campanha milagreira. O poder da igreja é o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro poder da igreja. Então, quando a gente fala desse aspecto, né, da igreja, então nós lembramos disso. Outra coisa que a gente precisa também sempre lembrar é estarmos com a nossa consciência certa de que somos pessoas já quebrantadas. Já quebrantadas. Você é uma pessoa quebrantada? O quebrantamento, ele é essencial para a vida da igreja. Foi a falta de quebrantamento é que gera a falta de arrependimento. Era um povo coração duro. Era um povo que não aceitava ouvir. Não aceitava estar errado. As pessoas assim, olha, eu tenho meu Deus, eu tenho meu dinheiro, eu sei a minha vida, eu pago as minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. Quem é você para ficar falando que eu tenho pecado?
né? Quem é você? E aí você também peca. As pessoas não quebrantadas, elas sempre fazem assim. Você aponta o pecado, você chama ela para conversar, fala, ó, tá errado isso aqui. Ao invés dela falar só, eu realmente estou errado, eu preciso mudar. Não, o que ela faz? Ela fala, mas quem é você para falar para mim? Né? Não, seja quebrantado, aceita ouvir, aceita ouvir. Isso é sinal de quebrantamento, isso é bom para o teu coração. Se Deus levantar alguém para falar dos seus defeitos, vire para essa pessoa e fala assim, olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu precisava ouvir isso. Aceite o desafio de ser moído, quebrantado no seu orgulho. Aceite isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A salvação é pela graça. Mas ninguém que foi salvo pela graça, não é mesmo, ao mesmo tempo quebrantado por essa graça. Se não há quebrantamento, querido, você não tem medo de pensar. Se você não aceita ouvir, se você não aceita nada, você pode ter certeza que você não converteu. Não tem meio termo. Falta conversão. Se não há quebrantamento, falta conversão. De verdade. Mesmo que você tenha muito tempo de crente, pode ser quem for. Pode ser formado, pode ser não formado, pode ser quem for. Igreja não é um lugar de carreira, onde você vai com o tempo galgando, subindo patentes. Não é isso. Igreja não é isso. Igreja é um lugar onde o cara que chega hoje, ele tem os mesmos direitos daquele que está aqui há 50 anos. É a mesma coisa. A igreja de Jesus, ela é nivelada. Rico, pobre, tudo, qualquer um. É a mesma coisa. Não tem nada que demonstra mais igualdade e equidade do que a igreja. Porque o sangue de Jesus, ele é suficiente e eficiente na vida de todos. Aqueles que viveram uma vida muito bandoleira, problemática, moralmente muito mais problemática do que outros, quando junta aqueles que viveram moralmente bom e aqueles que viveram moralmente ruim, quando junta, a quantidade de sangue é suficiente para os dois. E todos chegam no mesmo nível. Todos no mesmo nível. O nível da estatura de Cristo. Você está sendo chamado para chegar ao nível da estatura de Cristo. E somente esses possuem a marca do selo de Deus nas suas frontes. Somente esses. A marca mais importante da Bíblia, do Apocalipse, não é a marca da besta, mas é o selo de Deus na fronte daquelas pessoas que foram compradas, remidas e lavadas